Bom, pessoal, resolução do exercício 228 do módulo 12, né? A pedido da Isabelle. Bom, ele deu aqui para nós, eu não sei de qual vestibular é esse exercício não, tá? Porque não está marcando na apostila nossa aí do COC. Talvez seja um exercício deles mesmo, não sei te falar. Bom, o exercício, ele te dá dois conjuntos, o A e o B. Tem duas resoluções muito parecidas com essa. Uma delas eu resolvi para vocês e gravei, que é o exercício 3 de aplicação, tá? Do módulo 12. E o outro ele está na parte teórica do módulo 12 também. Tem um lá bem legalzinho para vocês darem uma olhada. Bom, o conjunto A, então, y pertence aos reais, tal que o y igual a seno de kπ sobre 3. Vamos ver esse conjunto A aqui, ó. Bem simplesinho, tá? Conjunto A, eu tenho seno de K vezes π sobre 3. Maravilha. Π sobre 3, nós já sabemos que é o meu arco de 60 graus. Né? Π sobre 3 é o meu arco de 60 graus. E o K pertence a Z. E aí ele quer a solução para isso, os elementos que sejam solução para essa expressãozinha nossa aqui. Né? Bom, então vai dar só na primeira determinação, óbvio, né? Porque na segunda, terceira, quarta volta, os valores vão se repetir, vocês vão enxergar isso agora na resolução. Tá? Então vamos pensar assim, se K pertence aos inteiros, então eu começo com K igual a 1. Para K igual a 1, eu tenho seno, a internet está bem lenta, seno de π sobre 3, que é igual ao seno de 60 graus, né? Seno de 60 graus. Se eu colocar K igual a 2, eu terei o seno de 2π sobre 3, que vai ser o seno de 120 graus, ok? O dobro. Se eu fizer K igual a 3, vai dar seno de π, ok? Só acrescentar, por quê? Porque é 3 vezes 60, que é 180. 3 vezes 60, que é 180 graus. Se eu fizer K igual a 4, eu terei 4 vezes 60 graus, que vai dar 240 graus. Né? Só você fazer a continha certinho aí que você vai ver que bate tudo. Você vai acrescentando 60 em 60. Bom, então as soluções para essa expressãozinha, para esse conjunto, os elementos que aparecerão serão o seguinte. O seno de 60 graus, o seno de 120 graus, o seno de 180 graus, seno de 240 graus, o seno de 300 graus e o seno de 360 graus. Legal. Essas serão então as soluções. Eu não vou nem colocar os valores de cada uma ali, porque não tem. Você pode até colocar, né? Quais são as soluções. Aí fica bom também de você visualizar, né? Lembrando que o seno de 60 é igual a seno de 120, né? O seno de 180 é igual a seno de 360 e o seno de 240 é igual ao seno de 300. Bom, é o conjunto de solução para a gente ali. Depois eu vou fazer agora a solução para o B. O B é o cosseno de K π sobre 6. O π sobre 6 é o meu arco de 30 graus, né? Meu ângulo de 30 graus.
Se eu fizer para ele aqui k igual a 1, eu terei cosseno de π sobre 6 como sendo solução. Ok? Se eu fizer k igual a 2, eu terei o cosseno de π sobre 3 como sendo solução, né? Π sobre 3 como sendo solução. Já observe que eu saí de 30 graus e fui para 60. Ou seja, só acrescentei 3, né? 30, né? É o dobro de 30 graus. Se eu pegar k igual a 3, k igual a 3, eu terei 3 vezes o arco de 30, né? Porque k igual a 3, 3 vezes o arco de 30, eu terei 90 graus, né? K igual a 4, terei 4 vezes o arco de 30, que é 120. E assim vai até chegar em 360 ou passar, né? Vamos ver quais são as soluções, então. As soluções para essa expressãozinha trigonométrica ali, eu terei como solução do conjunto B cosseno de 30, cosseno, esse aqui vai aparecer bastante, vai de 30 em 30, cosseno de 90, cosseno de 120, dei uma adiantada no vídeo aí para vocês já perceberam como que é, né? 150, cosseno de 180 graus, cosseno de 210, cosseno de 240, cosseno de 270, cosseno de 300, cosseno de 330, cosseno de 360 graus, ok? Sempre de 30 em 30, né? Então, uma vez o ângulo de 30, 30. Duas vezes 30, 60. Três vezes 30, 90. 4 vezes 30, 120. 5 vezes 30, 150. 6 vezes 30, 180. Então, para cada K inteiro, eu terei um arco aí diferente. Todos eles são soluções para o conjunto B, né? Não preciso calcular cada um deles, viu? Só eu enxergar ali já dá para eu dar a solução. Até porque se fosse, sei lá, um arco de 15 em 15, ou de 20 em 20, de 22 em 22, seria um pouco difícil de achar esses valores, né? Então a gente trabalharia com a ideia de conceito aqui, que vocês vão ver agora como que a gente resolve. O que ele quer, então? Ele quer aqui a intersecção de A com B. A com B, a intersecção. O que tem num e tem no outro, né? Bom, então vou desenhar aqui uma circunferência para a gente ver se acha um caminho aqui para resolver. Enxergando aqui mais ou menos. Tem a minha circunferência, seno. Então, seno e cosseno. Vou pegar ali o em vermelho e vou colocá-los aqui, ó. Seno de 60. Seno de 120. O seno de 120 tem o mesmo valor, né? Do seno de 60. Mas vamos colocar ele aqui. O 180 graus. O 240. Fora de escala, viu, gente? Pelo amor de Deus, sou péssimo para pôr nas posições certas. O seno de 300. E o 360 graus. Bom, agora eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Né? É o meu seno de 60 graus que é a solução. Está aqui no A.
Se eu pensar no cosseno, bem facinho, ó, é o seu complementar, né? Ele é igual ao cosseno de 30. Ele é igual ao cosseno de 30. E o cosseno de 30, ele pertence à solução do conjunto B? Pertence. Então, eu tenho a primeira intersecção ali. É um elemento da intersecção, né? Lembre-se, nós temos as soluções para o conjunto A, as soluções do conjunto B, e nós temos um terceiro conjunto que é a intersecção deles. Nesse terceiro conjunto que é a intersecção, um dos elementos que aparecerão é o cosseno de 30, né? Que aparece nos dois. Mesmo valor, né? Seno de 60 igual ao cosseno de 30. Perfeito. Seno de 60 que eu vou pular, porque ele é igual ao seno de 60, que é igual ao cosseno de 30, é o mesmo elemento. Então, não me serve. Agora, seno de 180 graus. Seno de 180 graus, ele vale... Seno de 180 graus é igual a zero. Bom, e o cosseno igual a zero é qual arco? É o de 90 ou 270 graus. Tanto um quanto o outro terá o cosseno igual a zero. Portanto, seno de 180 é igual a zero, que é igual a cosseno de 90 ou cosseno de 270. Eu preciso ter um desses aqui como solução de B, né? Ou cosseno de 90 ou cosseno de 270. Por um acaso eu tenho os dois, né? Tenho 270? Tenho também. Não me interessa. Os elementos do conjunto é um só, né? É um só. Por exemplo, se eu tivesse solução lá, montando aqui, solução do conjunto B, os elementos, apareceu zero. Pronto. Tanto faz se é 90 ou 270. A solução está o zero, tá bom? Portanto, a intersecção de A com B tem um elemento, mais um elemento agora, que é o zero, ok? Portanto, eu tenho já dois elementos. Tenho dois elementos aqui já, ok? Na minha intersecção. O próximo, seno de 240. Talvez seja o mais complicadinho. Seno de 240. Seno de 240 é igual a menos seno de 60. Ok? Menos seno de 60. Redução ao primeiro quadrante. Tá bem? Vamos lá. O seno de 240 ele bate aqui e é o mesmo de 300, né? É o mesmo de 300. Reduzindo ao primeiro quadrante, ele vem para cá. Então, menos seno de 60, para ficar positivo. Ok? Bom, para ficar negativo, no caso, né? Bom, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. Então, menos seno de 60 é igual a menos cosseno de 30 graus. O 30 graus está aqui. O seu cosseno correspondente seria o 330 graus. Cosseno de 330 é igual ao cosseno de 30 graus. Mas eu não quero o cosseno de 330, eu quero o menos, né? No eixo negativo. Portanto, no eixo negativo, eu tenho o, sei lá, pensar aqui, o cosseno de 150 ou o cosseno de 210. Eu preciso ter um desses dois arcos, ou 150 ou 210, como solução do conjunto B. Deixa eu ver. Eu tenho aqui o cosseno de 150 e também tenho o 210. Maravilha. Ele serve para mim aqui, ó. Portanto, igual a cosseno de, sei lá, 210. Tanto faz. Ou 150. Então, menos cosseno de 30 é igual ao cosseno de 210. E ele está nas minhas soluções. Observem que eu já tenho três elementos aqui na intersecção, hein, de A com B,
que aparecem nos três, né? Aparece o seno de 60 no A e aparece o cosseno de 30 no B, e eles têm o mesmo resultado, o mesmo valor. Aparece o seno de 180 no A e aparece o cosseno de 90 no B, e eles têm o mesmo resultado, zero, né? Aparece o seno de 240 como solução para o A, e aparece também o cosseno de 210, que é solução do B. E eles têm o mesmo valor. Tem o mesmo valor. Bom, quem faltou ali? Seno de 300 ali é igual ao seno de 240, nós já achamos ele. O seno de 360, ele é igual a zero também, a gente já achou ali o seno de 180, beleza. Portanto, eu tenho três elementos na minha intersecção. Tenho três elementos na minha intersecção. A minha resposta é a letra C, ok? Espero que tenha ficado claro isso. É só achar quais são os arcos solução para o conjunto A, os arcos solução para o conjunto B, não precisa nem achar os valores deles, tá? Só acha quais são os seus correspondentes aí, em cada um dos quadrantes, e aí nós temos os elementos que pertencem ao conjunto A e o B. Depois eu acho quais são a intersecção, né? As soluções que tem em A e tem em B ao mesmo tempo, ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, retorne.